Existe um movimento que vem ganhando força no cristianismo, sobretudo nos últimos anos, e eu acredito que até isso deu uma gravada por conta da pandemia devido ao distanciamento social, que é o movimento dos desigrejados, né? São as pessoas que insistem em dizer que nós podemos ser igreja sem estar dentro de um templo, sem estar dentro de uma igreja. Nós podemos viver o evangelho, viver a nossa fé, viver o cristianismo sem estar dentro de uma igreja, porque, segundo esse pensamento, a igreja é cada um de nós, né? Nós somos igreja, então nós podemos ser igreja na nossa casa, nós podemos exercer a nossa fé dentro da nossa casa. Eu gostaria de abrir esse vídeo com um versículo de Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, né? Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Meus irmãos, esse versículo ele evidencia para mim a analogia que Paulo faz com a união do corpo com a cabeça, ou seja, da igreja com Cristo. Nós somos o corpo, só que nós somos partes diferentes. É igual nós pegarmos o corpo humano, se a gente pegar, por exemplo, a mão é diferente do braço, que é diferente do ombro, que é diferente do pescoço, que é diferente do pé. Só que se nós isolarmos somente os dedos, por exemplo, da mão, os dedos não se mexem. Da mesma forma, se a gente isolar a mão inteira, o braço não consegue movimentar aquela mão se ela não estiver aclopada, né? Se ela não estiver fixa ali, né, no braço. Então, assim também nós não conseguimos exercer a fé na plenitude, exercer o evangelho na plenitude se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos em comunidade. Meus irmãos, o cristianismo é uma religião que exige comunhão. Sim, é uma exigência. Eu não posso ser igreja plenamente, eu não posso estar unido com Cristo plenamente se eu não sou igreja. Nossa, Vini, quer dizer então que eu não posso orar na minha casa, eu não posso adorar na minha casa, não posso louvar na minha casa, não posso ajudar na minha casa? Claro que pode, é óbvio, pode e deve fazer isso. Mas não somente isso. A plenitude da nossa fé, do exercício da nossa fé, se dá quando nós estamos juntos, se dá quando nós estamos em comunidade. E esse movimento até ele cresceu porque as pessoas elas acabaram se distanciando da igreja por se decepcionarem com as pessoas, com o que viram lá, com as corrupções que existem dentro da igreja, porque não podemos ser hipócritas em dizer que não há corrupção dentro da igreja. A igreja é feita por homens falhos, eu e você. Então sim, haverão quedas, haverão falhas, haverão muitas vezes escândalos. Mas a pergunta é: em quem você tem colocado seus olhos? Meus irmãos, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu aposto que você já errou com alguém. E muito mais, eu aposto que você ainda vai errar com alguém muito feio. Fique tranquilo, fique tranquilo. Por quê? Paulo vem dizer que o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. A nossa carne é corruptível. Por causa da concupiscência da carne, nós estamos presos temporariamente neste corpo que toda hora nos inclina, nos puxa a pecar, nos puxa a fazer o mal. E um dos nossos trabalhos é justamente lutar contra isso. Mas, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Ovelha sozinha é presa fácil para lobo. Ovelha sozinha é presa fácil para lobo. A única forma, veja bem, e eu vou repetir isso, a única forma de caminhar em santidade e de vencer o mal é estarmos unidos com Cristo
dentro da igreja, em comunidade. Meus irmãos, se já é difícil para o justo salvar-se, quem dirá para o ímpio? E eu acrescento, se já é difícil para quem está dentro da igreja salvar-se, quem dirá para quem está fora? Meus irmãos, precisamos enxergar as dificuldades, os problemas com uma outra perspectiva, com um olhar de desafio, com um olhar de crescimento, com um olhar de misericórdia. Se sair da igreja fosse a solução para para não se decepcionar, digamos assim, para não viver o pior do exercício da nossa fé, todo mundo já teria saído. Todo mundo já teria saído. Mas não é. Não é, meus irmãos. Cada um é membro desse corpo. Cada pessoa é necessário estar lá. Porque um ajuda o outro a caminhar em santidade. Um ajuda o outro. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Se você sozinho cair, quem te ajudará a levantar? Quem te ajudará a levantar? Se o seu irmão do lado estiver sozinho cair, quem o ajudará a levantar-se? Quem irá ajudar? Sabe quem? Eu te falo quem. Você. É sua responsabilidade. Sim, sim. É sua responsabilidade ajudar o seu irmão a não pecar, a andar em santidade. E para isso você precisa estar perto, precisa estar do lado. Meus irmãos, juntos somos mais fortes. E isso não é clichê, nem frase motivacional. Sim. Nós unidos com Cristo, em comunhão, em comunidade, nós somos imbatíveis. Em Efésios capítulo 5, do 29 e 30, vai dizer o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Meus irmãos, nós somos chamados com Cristo a alimentar e cuidar do corpo. E o corpo é eu e você. Nós até podemos dar uma palavra de conforto via WhatsApp, via Facebook ou qualquer outro tipo, via telefone, enfim. Nós podemos, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Caminhada desenvolve intimidade, desenvolve relacionamento. E é na intimidade em que se conhece o outro verdadeiramente. As suas virtudes, as suas fraquezas, as suas quedas. E nós podemos juntos, com humildade, ajudar uns aos outros a caminharmos em santidade rumo a Jerusalém Celestial. Meus irmãos, paremos com isso de cristãos desigrejados, paremos com esse movimento. Isso é um movimento diabólico. Isso é o diabo querendo dividir a igreja. É muita arrogância eu querer ser igreja sozinho, querer ser igreja na minha casa. Eu posso ser igreja na minha casa, eu posso ler a Bíblia sozinho, eu posso isso sozinho, eu posso aquilo sozinho. Sozinho ninguém vai a lugar algum. Você acha que você pode isso, pode aquilo, isso chama arrogância. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar juntos. Precisamos desinfectar as nossas mentes desses pensamentos, dessas filosofias. Essas doutrinas, essas pequenas doutrinas vão sendo infiltradas e enraizadas dentro da nossa mente justamente para dividir a igreja, separar a igreja. Meus irmãos,
eu falo aqui em especial pra você que não ia ver esse vídeo, não ia abrir esse vídeo. E você está afastado da igreja porque você se decepcionou com alguém lá. Eu te falo em nome de Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Você não abriu esse vídeo por acaso. O Espírito Santo te tocou para abrir esse vídeo. E assim diz o Senhor dos Exércitos: volta para minha casa. Volta para minha casa porque eu vou curar e sarar todas as suas feridas. Volta para minha casa em que os meus filhos podem cuidar de você. Não olhe para o pecado. Olhe para a misericórdia que os seus irmãos necessitam de você. Eu e você somos pecadores. Eu e você não merecemos a misericórdia de Deus. Por mais que possamos dizer, mas eu sou bom, eu faço boas obras. Não. Ninguém é bom. Nossa, Vini, que é isso? Como assim ninguém é bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Não. Nem eu, nem você, ninguém é bom. Sabe por quê? Nossa carne é corruptível. A nossa carne tem a tendência para o pecado. Se somos bons, ou seja, se manifestamos a bondade, é por misericórdia e graça de Deus que nos alcança. E através do seu Santo Espírito, nós podemos manifestar as obras do Espírito. Existem as obras da carne e as obras do Espírito. Se dependesse de nós, meus irmãos, se Deus não usasse de graça e misericórdia e não nos usasse através do seu Santo Espírito, nós não teríamos salvação. Porque em nós só habita devassidão, promiscuidade, concupiscência. Mas através da misericórdia e da graça desse Deus que é todo poderoso, Yahvé, o grande eu sou, o imbatível, o indestrutível, todo poderoso, o grande eu sou, o amoroso, o bondoso. Através dele, nós podemos manifestar o seu caráter. E se podemos manifestar o seu caráter através de atos de bondade, devemos também, porque faz parte do seu caráter, agir com misericórdia com aqueles que pecam, com aqueles que erram, contra nós e contra os outros, até mesmo com os que erram na frente da Igreja de Cristo. Tiremos o olhar, meus irmãos, do pecado. Olhemos para o ser humano, olhemos para a misericórdia. E isso não quer dizer que nós abraçaremos o pecado. Isso não quer dizer que nós concordaremos, nós acolheremos o pecado, as coisas erradas. Mas que nós não devemos olhar para as coisas erradas, mas olhar para Cristo e procurar fazer a sua vontade. E assim, olhando com misericórdia para quem está em pecado, para quem pecou, nós possamos viver a plenitude do exercício da nossa fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, volta. Volta para a igreja. Cristo está te esperando de braços abertos. Mais do que ninguém, eu e você precisamos dela para que alcancemos juntos a salvação. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.